E hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema, você e a paz, que é o que o Divaldo tem divulgado. Bem, a Terra ela é um planeta de provas e expiações, em que os espíritos que aqui moram são espíritos ainda muito inferiores, ou seja, não alcançaram ainda o grau de evolução para viverem em mundos mais evoluídos, como nós já citamos aqui, quando falamos da vida em outros planetas, citamos Netuno e também Júpiter, que são planetas muito mais evoluídos do que a Terra. E diante dessa realidade que nós temos aqui na Terra, nós temos de nos esforçar para desenvolver os sentimentos de caridade, de benevolência e de amor ao próximo. Assim como o Rabi Galileu já havia nos falado há mais de 2000 anos. Desta forma, nós estaremos fazendo a nossa parte para melhorarmos o nosso meio, para fazer com que o nosso planeta seja cada vez melhor. Toda mudança, ela é pautada na boa vontade e também na paciência de se alcançar algum objetivo. Então, toda vez que a gente quer alcançar um objetivo, temos de ter perseverança, boa vontade e também paciência. E na Terra, atualmente nós temos o bem e o mal. Só que, de acordo com o nosso ciclo evolutivo aqui da Terra, o mal ainda prevalece sobre o bem. Por quê? Porque as pessoas de bem ainda não têm a coragem de enfrentar o mal. E quando elas enfrentarem o mal, então nós teremos um mundo melhor. Já dissemos que, de acordo com Divaldo Franco e Emmanuel, o planeta Terra está passando por uma fase de regeneração, ou seja, uma mudança evolutiva que vem acontecendo desde o início de 1980 e vai até o ano 2050. A partir de 2050, o nosso planeta Terra já estará em fase de regeneração, já não mais será um planeta de provas e expiação. Portanto, aqueles que quiserem aqui reencarnar vão ter que melhorar muito, começando por esse que vos fala. Bem, quando essa situação se tornar realidade, ou seja, quando nós vencermos o mal, nós teremos a predominância do bem. Aí a Terra vai ser um mundo feliz, mas antes, como falamos, ela terá de passar pela fase de regeneração. E chegando nessa fase de regeneração, o que acontece? É uma transição entre os mundos de provas e expiação para os mundos felizes. E nos mundos felizes, é lógico que o bem vai sobrepujar o mal e a vivência dos espíritos lá é muito mais feliz, muito mais boa de se viver, tá bom? E é isso que nós queremos, porque estamos aqui na Terra justamente para evoluir. Não vamos ficar para o resto da vida no mundo de provas e expiação. Então, nós dissemos que a palestra é você e a paz. Nós vamos falar um pouco sobre a violência. A violência, ela é um tema intrigante, um tema que causa muita expectativa, muito temor e também ela causa muito lucro financeiro para a mídia de comunicação, os canais de comunicação, porque eles enaltecem muito a notícia ruim. Percebam isso, assistam aos canais de TV e vejam que em todos os canais a notícia ruim é que se sobressai. Às vezes uma notícia boa, como nós vimos a semana passada, um garoto, salvo engano, de 11, 12 anos lá nos Estados Unidos, foi dormir na casa do seu avô. E no meio da noite, à alta madrugada, ele acordou com um incêndio na casa. Não sei se vocês viram isso. Então, ele se levantou. Ele se levantou, ajudou 2 irmãos mais jovens, salvou a vida desses irmãos e quando voltou para salvar a vida do seu avô, ele não conseguiu retornar. Ele salvou a vida dos seus familiares, mas ele acabou desencarnando ali naquele incêndio. Então, são notícias que normalmente a mídia não traz com tanta ênfase, porque o garoto foi um herói, um verdadeiro herói. Mas notícias ruins nós temos aí, elas acabam transcendendo até muitos anos, não é? Bem, com isso nós temos a impressão de que a vida não vale a pena,
ser bom na vida. Por quê? Porque os maus sempre levam vantagem. Mas isso é um engano, isso não é verdade. Por quê? Porque a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela vale para todos nós. E certamente, essas pessoas que são más, elas irão responder perante a justiça divina. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher no futuro. Se plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se plantamos o mal, então vamos colher o mal também. Então, da justiça divina, nós não escapamos. Podemos escapar sim, da justiça dos homens. Nós temos aí o escândalo do mensalão, quanta gente que deveria estar presa e na verdade vai lá só passar a noite e acaba saindo. Enquanto que outros que roubam uma galinha, um saco de arroz para comer, acabam passando o resto da vida na cadeia, não é verdade? Então essa justiça dos homens não é uma justiça muito correta ainda. A justiça de Deus sim, essa é perfeita, não muda de acordo com o tempo. Então, uma pessoa que assalta ou furta outra, ela pode pensar que levou a melhor diante do seu semelhante, só que, como dissemos, fatalmente ela irá pagar por isso que está fazendo. Pode passar em branco na justiça dos homens, mas na justiça divina, jamais. Então, nós devemos ter em mente que um criminoso, ele consegue os bens materiais de forma muito mais fácil, muito mais tranquila do que um trabalhador. Ora, o trabalhador, que somos todos nós, temos de acordar cedo, colocar a marmita debaixo do braço, pegar ônibus ou trem lotados, metrô também, e enfrentarmos um dia extenuante de trabalho para, no final do mês, ganharmos um parco salário e aí comprarmos aquilo que nós precisamos. O assaltante não, ele consegue aquilo de imediato, não é? Então, aparentemente, ele leva uma vantagem. Porém, esse mesmo criminoso, esse mesmo assaltante, ele não tem paz de espírito. Ele não tem paz de espírito. Por quê? Porque ele sabe que está em débito, está em dívida com a sociedade. Ele sabe que está em dívida com sua própria consciência. Então, nós nos lembramos aqui de um caso que nós conhecemos na década de 90. Para quem não sabe, eu sou policial militar. Desde junho do ano passado já passei para a reserva, né? Então sou capitão da Polícia Militar, aposentado da reserva, e trabalhei 26 anos lá na Polícia Militar. E nesses 26 anos, na década de 90, eu era sargento e eu trabalhava com um grupo de sargentos na minha equipe. Um deles se aventurou em prestar um concurso público na Polícia Civil. Ele prestou a prova, passou e pediu baixa da Polícia Militar e foi trabalhar como investigador de polícia aqui na Polícia Civil. E veio trabalhar bem pertinho aqui em Santo André, bem pertinho. Mas ele sempre foi um rapaz muito trabalhador, muito honesto, muito digno, honrado, e ele estava trabalhando de acordo com o que manda a lei. Ou seja, estava acabando com a criminalidade na área em que ele trabalhava. Acabando com o tráfico de drogas. Isso mexeu com muita gente, gente poderosa, gente que tem muito dinheiro, e isso então incomodou certas pessoas. O que aconteceu? Certa feita, ele e sua equipe foram até o Fórum de Santo André para depor. E então, essas pessoas maldosas colocaram drogas e armas dentro da viatura dele e chamaram a Corregedoria da Polícia Civil. A Corregedoria chegou e deu flagrante em todos eles, inclusive no próprio delegado. Foram todos autuados em flagrante e presos imediatamente, foram levados ao presídio da Polícia Civil, para quem não conhece, lá no Carandiru. E eu então fui visitar esse meu amigo. Fui visitar porque conhecia a pessoa dele, conhecia a sua família, o seu filho. E lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer outros presos. Inclusive o que me chamou a atenção foi o caso de um ex-investigador também, que morava na Zona Sul, numa área nobre, na Chácara Flora, salvo engano, num condomínio de casas muito bonitas, não é um condomínio de gente rica. Ele tinha o poder material, o poder que o dinheiro pode comprar. Ele disse para mim: Aloísio,
Eu tinha um carro por dia para sair, um carro por dia da semana. Eu saía de manhã com um carro e à tarde saía com outro. A minha casa é uma verdadeira mansão, mas eu não tinha paz de espírito. Não tinha. Por quê? Porque se eu ouvisse alguma situação anormal perto da minha casa, imediatamente já pegava minha arma. Era alguém que talvez viesse me matar, ou mesmo a corregedoria que viesse me prender. Eu não tinha paz de espírito, foi isso que ele me disse. E lá, dentro da cadeia, dentro do presídio, ele conheceu o Evangelho de Jesus. Olha que beleza. Ele se apaixonou por esse Evangelho. E ele se tornou evangélico. E lá dentro ele construiu a sua igreja, a igreja dos evangélicos. E lá nessa igrejinha, dentro do presídio, eles faziam os seus cultos, faziam os seus estudos. E ele então me disse uma frase que jamais eu esqueci. Ele disse que ele não trocava aquela paz interior que ele tinha lá dentro da cadeia por tudo aquilo que o dinheiro havia comprado lá fora. Então, lá fora ele se sentia preso, dentro da cadeia ele se sentia livre, estava liberto pelo Evangelho de Jesus. Então vejam a importância. Então, a impressão que se tem é que a cada dia o crime aumenta mais. Por quê? Porque a mídia divulga somente notícias ruins. Então, muitas vezes nós podemos ter medo de sair de casa, porque eu posso ser assaltado na esquina, posso ser morto. Ora, se não fosse assim, então não estaria aqui fazendo a palestra, ficaria lá em casa, não é? Todos nós corremos riscos, mas temos de assumir as nossas responsabilidades também. E nós sabemos que o meliante, o traficante, o bandido, ele não tem um mínimo de respeito para com o dom maior que Deus nos deu. Qual é esse dom? O dom da vida. Então ele mata por questão de míseros reais, não é? Às vezes R$1, R$2. Alguém que não tem uma conta muito opulenta no banco, acaba perdendo a vida. Outros que têm uma conta maior, acabam perdendo também, não é? Se mata a troco de nada. E nós temos de combater tudo isso. Lógico que não vamos enfrentar os bandidos, exceto os policiais. Vocês, no caso, não vão sair por aí enfrentando bandido, mas atitudes nós podemos tomar para evitar essas situações. Se percebemos, por exemplo, um assalto, como um colega que uma vez viu um assalto relâmpago, ele estava dentro do carro dele e percebeu tudo. O que ele fez? Pegou o celular, ligou o 90 e passou todos os dados do carro, das pessoas que estavam dentro, e ele foi seguindo esse carro e foi passando tudo para o Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar. Então as viaturas cercaram o carro e salvaram as pessoas que estavam sendo assaltadas. Vejam que ele não colocou a mão numa arma, ele não enfrentou o bandido, mas ele ajudou. É uma atitude dessa que nós temos de tomar para nós acabarmos de vez com essa onda de violência. Então, nós vamos assistir uma televisão. Mudamos o canal, nós vamos ouvir um rádio, mudamos de emissora, vamos ler um jornal, uma revista, nós também trocamos os exemplares, mas o tópico central sempre é o mesmo, a violência. E a violência, ela está presente em vários atos do ser humano, no dia a dia. Como, por exemplo, a agressão física, o desrespeito à criança e ao idoso, a política agrária não adequada também, e a falência dos sistemas de saúde, de habitação e de educação. Tudo isso nós nos ressentimos no dia a dia. Nós que vamos ao SUS, vamos ao médico, então nós temos essa dificuldade, enquanto que os políticos de Brasília, por exemplo, não enfrentam essa dificuldade, não é? Vão para o Sírio-Libanês, Albert Einstein, igualzinho a gente, não é? Isso causa um certo desconforto, né? Uma certa revolta no povo. É justo, porque um dos países que mais pagam impostos é o Brasil. Ontem mesmo estava com a minha esposa no Carrefour de Guarulhos e por acaso olhei uma mesa de jardim. Por acaso eu estava passando e olhei, custava R$ 999. Aí, bem pequenininho lá, estava ao lado o valor referente aos impostos.
R$ 272, ou seja, quase 1/3 do valor nós estamos pagando de impostos. Então, o povo paga tudo isso e é lógico que quer um retorno, né? Quer um retorno. Numa época em que eu fiz um curso de inglês lá em Guarulhos, um dos professores, ele era nativo americano, estava aqui no Brasil na época, há 2 meses, e ele já estava revoltado com tantos impostos que nós pagamos aqui. Ele falou: Luiz, eu não sei como é que vocês conseguem pagar tantos impostos e ficar calados, não é? Então, o povo se revolta, o povo está descontente. E com isso, o que o povo faz? Vai para as ruas praticar o quê? As manifestações públicas, não é isso? Com toda a justiça, é claro, até porque a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, ela prevê esse direito de manifestação. Porém, nós não temos o direito de depredar o bem, o patrimônio, seja público ou privado. Não temos esse direito. Ainda no sábado, aniversário de São Paulo, nós acompanhávamos a reportagem e tivemos a infelicidade de ver cenas horrorosas. Por exemplo, subiram numa viatura da Guarda Civil Metropolitana, lá no centro de São Paulo, estavam querendo tombar essa viatura da Guarda Civil Metropolitana. Não se há o respeito pela autoridade, não é? Uma família que estava dentro de um Fusca teve que sair às pressas desse carro porque atearam fogo, jogaram um colchão pegando fogo no carro. E o carro estava pegando fogo com pessoas dentro, com crianças e mulheres. Vejam, não se há o respeito pelo ser humano. Então, não podemos confundir as coisas. Uma coisa é você praticar o seu direito de manifestação. Vou lá e digo que não estou de acordo com isso. Outra coisa é sair por aí quebrando as coisas, enfrentando a polícia e, inclusive, nós tivemos, salvo engano, foi em dezembro, um coronel da Polícia Militar apanhou de paulada dos manifestantes. Vocês devem ter visto isso na televisão. Ele não quis reagir, não quis sacar a arma e acabou apanhando, quase morreu. Então, é justo isso? Os policiais militares estão ali para quê? Para proteger os senhores, a população, dar a sensação de segurança ao povo, mas não estão para apanhar, não é? Tudo isso nós temos de medir o que está acontecendo antes de darmos algum palpite. Existem emissoras que jogam a opinião pública contra a Polícia Militar. Hoje, pela manhã, assistindo a um jornal da Record, que eu não gosto, logo pela manhã, passa mais notícia de crime, mas eu estava passando de canal e parei um pouquinho. Foi um dos únicos repórteres que estava elogiando o trabalho da PM e criticando essa atitude dos manifestantes. Bem, diante desse quadro crítico que nós passamos, torna-se então necessária a existência das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Federal, das polícias militares estaduais, que servem para manter a ordem pública e também a estabilidade dos governos. Há uma necessidade ainda, porque nós somos ainda muito inferiores, estamos num mundo de provas e expiação. E os governos estaduais, eles têm enviado policiais militares para a Força Nacional de Segurança, justamente para auxiliar nos locais onde há alguma desordem, alguma balbúrdia, e colocar a ordem ali naquele local. E essa situação que nós estamos falando, certamente não existe nos mundos celestiais ou divinos. Por quê? Porque lá o mal não existe sequer em pensamento. Vejam que beleza. Tão evoluído é o povo desses mundos que não existe o mal, nem mesmo em pensamento. Então, nós já nos preparando para uma futura, aliás, futuras encarnações, ainda falta muito, né? Desde 99, eu já venho me preparando para ter uma outra profissão. Então, em 99, eu fui para a faculdade, eu fiz um curso de letras, eu tenho a licenciatura plena e posso ministrar aulas em qualquer escola do Brasil. Aliás, hoje eu sou instrutor da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar. Também trabalhei muito tempo lá na polícia, na área de informática. Então, eu tive especialidade na área de rede.
então eu sei montar uma rede, eu sei trabalhar nessa área também. É lógico que se um dia a gente precisar, a gente não vai morrer de fome e vai ter como exercer uma outra profissão. Não é? Não podemos ficar arraigados somente à profissão de polícia. Aliás, a gente honra muito essa profissão, porque os policiais militares, se vocês não sabem, são os únicos funcionários públicos que eles juram defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Sabiam disso? Faz parte do juramento nosso. Nós temos de jurar isso antes da formatura. Qual funcionário público que defende a sociedade com o sacrifício da própria vida? Nenhum, somente o policial militar. Por isso ele devia ser enaltecido e não tão criticado. É lógico que os excessos são investigados pela polícia, pela corregedoria. Claro, se existirem maus profissionais nessa área, eles são expulsos. Todos os dias são publicadas expulsões de maus policiais. Bem, muitas vezes, uma situação de violência, ela pode gerar dois sentimentos opostos. Por exemplo, o ódio e a caridade. Aí vocês vão falar, mas como? Né? Como o ódio e a caridade? A violência pode gerar caridade? Vamos citar um pequeno exemplo. Uma mulher que foi estuprada. Ela sofreu estupro e, se ela ainda não desenvolveu o sentimento de perdão, então ela pode sentir ódio pelo seu algoz, pelo seu estuprador. Porém, essa mesma mulher, ela sendo atendida pelos policiais militares, pelos bombeiros, e eu sei que aqui tem bombeiro na plateia, então tem que falar bem dos bombeiros também, até porque é mais alto e mais forte que eu. Tem que falar bem, senão me pega lá fora. Então, essa mulher sendo bem atendida pelos policiais militares, pelos bombeiros, pelos enfermeiros, pelos médicos, sendo atendida com dignidade, com carinho, com atenção, essa mulher, ela pode sentir também caridade por esses profissionais. Então vejam, mesma situação de estupro, pode dar ódio e também caridade. Chega de violência, vamos falar agora de paz, que é o que nós todos procuramos, não é? A paz, para que ela seja alcançada, torna-se inevitável que nós nos esforcemos para nos melhorar, para nos vermos longe dos sentimentos negativos, sentimentos de vingança, de ódio, de vaidade e também de orgulho. Desses 4 sentimentos, existem 2 que eles existem tanto do lado positivo como do lado negativo. São os 2 últimos, a vaidade e o orgulho. Como é isso? Bem, existe a vaidade negativa, nós já conhecemos, é aquela em que você se acha melhor que todos, você olha a pessoa com desdém, não é? Essa pessoa não vale nada, eu sou um diretor da empresa, você é um peão, não é? Então, a pessoa se acha mais bonita, vai no salão da Tânia, faz um penteado, né? A Tânia que sabe trabalhar com isso, sai de lá achando que é a mulher mais bonita do planeta, não é? Então, existe também a vaidade positiva. A vaidade positiva é aquela que não traz prejuízo. Por exemplo, se nós formos a uma festa, nós temos de nos vestir de acordo. Para hoje, eu tive de tomar um banho. Acredite, eu tomei banho. A gente toma um banho, a gente coloca uma roupa mais bonitinha, a gente penteia o cabelo, coloca um perfuminho, no caso das mulheres, assim, a imagem. Essa é a vaidade positiva. Nós falamos, por quê? Porque nós temos a obrigação de tratarmos muito bem do corpo físico, esse mesmo corpo físico que serve de morada para o nosso espírito, a fim de que o espírito possa executar as suas tarefas aqui na terra. Então temos a obrigação, sim, de cuidar do nosso corpo. Então esse é um exemplo da vaidade positiva. E no caso do orgulho? O orgulho negativo é aquele ligado à opulência, não é? Eu sou arrogante, eu não tenho humildade. Então esse é o orgulho positivo, ou negativo. Já o orgulho positivo, o que vem a ser isso? O orgulho positivo, vou dar um exemplo. Um pai ou uma mãe que tem um filho ou uma filha e educa esse filho no Evangelho, seja aqui na casa espírita, na igreja católica, protestante, seja onde for, mas dá lição de moral para esse filho. Esse filho vai crescendo, vai se desviando das más tentações, das más paixões, dos vícios e vai seguindo o Evangelho de Jesus.
Chega um dia que esse nosso filho vai para uma faculdade, ele acaba se formando. Ora, qual é o pai, qual é a mãe que não sente orgulho por um filho, uma filha desse aí, não é? Ver o seu filho recebendo um diploma, uma pessoa de bem, trabalhadora, digna e respeitada. Então, esse é um exemplo do orgulho. E também não podemos esquecer a ação de Jesus, o amai-vos uns aos outros. Assim, nós vamos melhorar o nosso planeta, chegarmos o mais rápido possível na fase de regeneração. Então, a pessoa que respeita as leis divinas, que conhece o Evangelho, esse Evangelho de Jesus, acaba por ser uma pacífica. Ela aceita as dificuldades com resignação, assim como o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele conseguiu libertar o povo indiano do jugo da dominação inglesa só de paz, sem o derramamento de sangue, sem guerra, não é? E pode parecer impossível para nós, nosso ciclo evolutivo, com perversidades, com situações várias que nos acontecem no cotidiano, no dia a dia. Mas basta um pouco de estudo, um pouco de história, história do mundo, e vamos descobrir que os hebreus, eles foram escravizados, primeiramente pelos egípcios e depois pelos romanos. Mas eles mantinham a fé na vinda de um Messias prometido, aquele que viria libertar esse mesmo povo do jugo desses dominadores. Então eles aceitavam essa dominação com resignação. E se nós fizermos uma comparação dos hebreus com o contemporâneo, nós vamos chegar à conclusão de que os hebreus, primeiramente, eles sofriam a escravização física, do corpo físico, por parte dos egípcios. Bem, sofriam a cobrança de taxas, não é? Por parte de humanos. Enquanto que o homem atual, o homem contemporâneo, ele acaba se deixando levar pelo orgulho, vaidade e também pela violência, sentimentos negativos que ainda estão arraigados em nós. E existem seres humanos que já são livres desses sentimentos negativos, já não mais sentem essas coisas. E, infelizmente, a maioria das pessoas ainda na Terra tem esses sentimentos, estão arraigadas a esse sentimento. As pessoas que já se viram livres desses sentimentos negativos, elas estão aptas e praticam a lei de amor que Jesus tanto nos ensinou, não é? Praticou também a caridade para com o semelhante, para com os mais necessitados. E nós podemos citar alguns exemplos. A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Chico Xavier e o nosso querido Divaldo Franco. Aliás, por falar em Divaldo Franco, ele fundou a Mansão do Caminho em 1947, na cidade de Salvador, lá na Bahia, visando o quê? Prestar uma assistência aos mais necessitados. E nós estivemos lá em dezembro de 2006, pela primeira vez, conhecemos a Mansão do Caminho, fomos lá, levamos 2 horas para conhecer tudo. O bairro Pau da Lima, para quem não conhece, é um bairro muito pobre, um bairro muito carente, é um bairro favelado, cheio de morro, muito feio esteticamente falando. Mas a Mansão do Caminho parece um oásis no deserto, é uma coisa mais linda que a gente já viu, é muito, muito legal lá. Então, lá o Divaldo, ele proporciona atendimento médico, atendimento odontológico, serviços de creche, também tem educação fundamental e curso profissionalizante, no caso de marcenaria. Ele mantém cerca de 3.100 crianças e jovens, tudo isso sem pagar nada. Essa comunidade não paga nada. E dessa forma, então, o orador e médium espírita baiano, ele faz com que os seus assistidos fiquem longe das más tendências, das más influências, da viciação e também da violência. Divaldo lançou lá na cidade de Salvador, na Bahia, na Espanha, no Paraguai e em outros países, o movimento Você e a Paz. Esse movimento visa a interação entre as pessoas, pacificando essas pessoas para que elas não cometam atos de agressão. Todos os dias a gente sai pelo trânsito aí, a gente passa poucas e boas, não é? Com
provocações. Já aconteceu comigo também. Houve ocasião que eu tive vontade de ir atrás do motorista de ônibus que me fechou. O que me salvou foi uma palestra. Eu estava indo fazer palestra. Então, é muito importante que a gente tenha essas atividades e estude e principalmente pratique tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente fala. Não é? Senão seríamos hipócritas. Bem, com esforço, todos nós algum dia vamos conseguir a paz aqui na Terra, no nosso planeta. E nós chegaremos à fase de regeneração, que é uma transição entre os mundos de provas e expiação para os mundos felizes. E com isso nós poderemos então dizer: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nós trouxemos aqui uns slides, é uma continuação dessa palestra. E o Divaldo, ele foi entrevistado pela revista Reformador. Essa revista é da Federação Espírita Brasileira, em janeiro desse ano. Vejam que é algo bem novo, né? Então eles perguntaram como é que surgiu esse movimento Você e a Paz. E ele explica que quando ele completou 70 anos de idade, ele fez uma retrospectiva da vida dele, e ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que ele havia feito até então era muito pouco. Ora, vejam que humildade que tem esse homem. Por quê? Dos 365 dias do ano, ele viaja pelo menos 300, não só no Brasil, como no mundo todo, divulgando. É muito difícil a gente conseguir falar com o Divaldo. E mesmo assim, ele diz que fez muito pouco. Aí, conversando com o de Ângeles, que é a sua mentora espiritual, ela sugeriu que ele criasse um movimento em favor da paz. Então, ele criou o movimento Você e a Paz, 19 de dezembro de 1998. E lá na cidade de Salvador, então existe uma lei municipal, que instituiu essa data aqui como sendo o dia do movimento Você e a Paz. Aí a revista pergunta quantos anos ele promove e quais são as cidades. Ele diz que, inicialmente, ele frequentava as escolas e fazia as palestras nas quadras de esporte. Só que ele percebeu o seguinte: as pessoas mais violentas, as pessoas mais atormentadas, elas não compareciam. Então, ele pediu permissão para a prefeitura para montar palanques nas praças públicas. Então, com isso, ele ia atingir um grupo muito maior de pessoas. E esse movimento, ele acaba sendo encerrado no dia 19 de dezembro, na Praça da Independência, ou Praça do Campo Grande. É uma praça tão grande, que em dezembro agora, o ano passado, ele reuniu nada mais, nada menos do que 100 mil pessoas. Então vejam que a praça é realmente muito grande. Então o Divaldo também diz que esse mesmo movimento, ele já está divulgando em outros países, como por exemplo, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, a França, a Áustria e a Suíça. E aqui no Brasil, em vários estados. Nós não vamos falar das cidades, que é muita coisa, mas em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná. E para quem não sabe, em novembro ele esteve aqui em São Paulo, na cidade de Amparo. É bem perto da gente e nós não fomos, a gente nem tomou conhecimento. Ele esteve em Amparo divulgando o movimento Você e a Paz. Quem tiver acesso à internet, é só acessar o YouTube e coloca lá Movimento Você e a Paz, Cidade de Amparo, vocês vão ver as imagens e os vídeos também. Ele está inclusive com a camiseta alusiva ao evento, está muito feliz, dançando, uma alegria muito grande. E no estado da Bahia, em inúmeras cidades, e também lançou o movimento Você e a Paz na ONU, na sede da ONU, na cidade de Nova York, e também esteve na cidade de Miami, lá nos Estados Unidos. Então está divulgando isso no mundo todo. Vejam a importância desse movimento. Aí a revista perguntou em que consiste esse programa,
o movimento Você e a Paz. Inicialmente, ele diz que são apresentados números de arte. Pode ser canto, pode ser música. No caso do dia 14 de dezembro, que a gente vai mostrar umas fotos, foi uma apresentação de capoeira. Feita essa apresentação de arte, então ele convida as autoridades presentes para subirem ao palanque e depois ele faz a palestra. Feita a palestra, ele então se reúne com os seus convidados no palco e todos cantam essa música aqui, ó, de Nando Cordel, que é um artista lá de Recife, né, em Pernambuco, e essa música aqui, ó, Paz pela Paz. Mas infelizmente por questões técnicas a gente não vai conseguir passar o vídeo dessa música. Depois, se quiserem, vocês procuram na internet, é uma música muito bonita, traz uma letra excelente. E aí, a revista também perguntou algum fato pitoresco ou histórico que ele gostaria de ressaltar durante todos esses anos que ele vem fazendo o movimento Você e a Paz. Ele diz assim, que as comunidades carentes que ele frequenta, nessas comunidades, as pessoas vêm procurar e pedem de joelhos, pelo amor de Deus, para ele voltar no ano seguinte. Por quê? Porque essas pessoas, elas convivem o ano inteiro com a violência, com a polícia, com o tráfico de drogas. E o Divaldo é a única pessoa que chega lá, uma vez por ano, para falar de paz. E elas, então, ficam encantadas com a sua palestra, com a sua oratória, e pedem para que ele volte. E ele volta. Inclusive, na que nós estivemos, na Praça da Paz Celestial, já foi o 2º ano. E lá, um bairro perigosíssimo, né? Uma favela muito perigosa. Outra coisa que ele relata também é que as pessoas mais violentas, os traficantes, inclusive, vêm procurá-lo e dizem que não mais vão praticar crimes depois de ter ouvido as suas palestras. Olha que interessante. E, em síntese, a proposta para uma humanidade mais pacífica está na transformação moral do indivíduo para melhor, utilizando-se o quê? O conceito de Allan Kardec, a respeito do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita reconhece-se aquela pessoa que se esforça por se melhorar a cada dia. Não é aquela pessoa que vai mudar da noite para o dia, isso não acontece. Mas a pessoa vai se melhorando, vai se esforçando, esse é o verdadeiro espírita. Para quem quiser mais detalhes sobre essa entrevista, está no site da Federação Espírita Brasileira, FEBNET. Tá bom? Aqui nós trouxemos algumas fotos, essa especificamente da apresentação de capoeira na Praça da Paz Celestial, lá em Salvador, no meio da favela. Aliás, para que eu chegasse lá, eu não conheço nada em Salvador, a gente foi guiado pelo GPS e também pelos guias espirituais, porque levaram a gente teve que atravessar uma favela todinha, sem conhecer nada, e a favela muito perigosa que nós soubemos depois. Mas conseguimos chegar nessa praça. O Divaldo, antes da palestra, nós assistimos a essa apresentação de capoeira. Então vejam que são jovens, adolescentes também. Aqui ao fundo, onde está a luzinha vermelha, de camiseta amarela, está tocando berimbau, é o professor de capoeira, um rapaz que mora na comunidade, e ele faz esse trabalho magnífico com essas crianças, com esses jovens, afastando-os do mal, afastando-os do mundo da criminalidade, não é? Das viciações. Aqui o Divaldo já está fazendo a palestra no dia 14 de dezembro, na Praça da Paz Celestial, e ao fundo nós temos os seus convidados. Aqui terminou a palestra e o Divaldo, então, se reúne com os seus convidados, todos de mãos dadas, para o canto da música Paz pela Paz, de Nando Cordel. Aqui, ao lado dele, para quem não conhece, é a Sueli Caldas Schubert. Ela é excelente oradora, escritora espírita, e teve um programa espírita na Rádio Boa Nova de Guarulhos por 13 anos. Aliás, há 2 semanas eu estive numa reunião particular com ela para conversar sobre um projeto que eu tenho. Desde que a gente começou a falar sobre as colônias espirituais, isso tem chamado muita atenção das pessoas. Não sei se vocês sabem, nós fomos convidados para uma entrevista na Rádio Boa Nova, dia 25 de setembro do ano passado, no programa do professor William Sanches, que também vem aqui falar, e o tema foi as colônias espirituais. E foi transmitido para o Brasil e para todo mundo pela internet. Vocês não sabem a repercussão que teve isso.
né? Eu não vencia os telefonemas, e-mails, Facebook e contatos que foram feitos a respeito desse tema. Chama muita atenção, inclusive, da direção da Rádio Boa Nova. E lá me foi perguntado por que não escrever um livro a respeito do assunto. Aliás, uma outra casa espírita lá na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, também me questionou isso. Por que você não tem um livro editado? Por que você não escreve sobre esse assunto? Então, nós estamos fazendo as pesquisas, estamos ajuntando informações para podermos escrever um livro. Se Deus quiser, eu pretendo ver se consigo editar esse livro ainda esse ano, tá bom? E aí, se sair, a gente vem fazer o lançamento aqui, tá bom? Então, eu fui falar com a Sueli Caldas-Schubert sobre esse projeto, mostrei todo o projeto para ela, ficou encantada, me deu inclusive algumas dicas. Aliás, o próprio Divaldo também me deu algumas dicas lá em Salvador, que vão servir para que eu possa utilizar nesse trabalho que estou fazendo. Aqui o Divaldo já desceu do palanque, ele está sendo cumprimentado pelo povo, né? E aqui ao fundo, de camiseta azul, de camiseta vermelha aqui escondidinha, estamos eu e minha esposa, né? Os papagaios de pirata, né, que a turma fala. Aqui, o Divaldo, junto com a Sueli Caldas-Schubert. E ao fundo, novamente, estamos eu e minha esposa, né? A gente não larga dele. Tiramos aqui uma foto com a Sueli Caldas-Schubert, aliás, simpaticíssima pessoa, né? Um conhecimento da doutrina muito grande e nos atendeu muito bem. E o Divaldo Franco também, aquela simpatia de pessoa. Aliás, ele vem, se vocês não sabem, o mês que vem, já receberam o panfleto, deve chegar aqui para vocês, dia 9 de fevereiro, ele estará no Juventus, no Clube do Juventus. Então ele vem a São Paulo. Quem puder, vá assistir, porque o Divaldo é um poço de conhecimento. A palestra dele é inconfundível.